A agricultura e a pecuária são protagonistas da história do Rio Grande do Sul. As práticas do campo transcenderam os aspectos culturais do seu povo e se tornaram o alicerce da economia do estado. Não há um recanto do Rio Grande que não tenha um produto da agropecuária associado ao seu nome. A Serra da Uva e do Vinho, a campanha do gado e das ovelhas, o Planalto do Trigo e da Soja, os Arrozais do Sul. Pequenos, médios e grandes produtores contribuem para que o setor primário seja historicamente o principal vetor de desenvolvimento econômico e social do estado. Setor que desde 1935, com a criação da Secretaria Estadual da Agricultura, conta com o apoio de políticas públicas que protejam o presente e o futuro do Rio Grande rural. A agricultura e a pecuária no Rio Grande do Sul sempre foram essenciais para o crescimento do PIB gaúcho. Mesmo com variações nos índices de produção, a economia do estado sempre dependeu do desempenho do campo. No ano passado, o setor primário, junto apenas com o de serviços, foi o principal impulsionador do PIB estadual. Este ano, especialistas acreditam que o bom desempenho deve se repetir, seguindo uma tendência nacional. No primeiro trimestre de 2015, o setor agrícola no país registrou um avanço 4% maior do que em 2014. Isso em razão dos efeitos diretos que ela provoca na economia e também pelos efeitos indiretos. A agropecuária ela está localizada em praticamente todo o território gaúcho, então ela é muito importante para o desenvolvimento regional. A indústria que normalmente surge associada à produção agropecuária é a base econômica, é a força motriz da economia dessas regiões e é o que, inclusive, explica boa parte dos indicadores de desenvolvimento econômico dessas regiões. A forte contribuição do agronegócio para o crescimento do estado e a posição de destaque do Rio Grande do Sul no setor em âmbito nacional é explicada pela vocação dos gaúchos na produção de alimentos. O Rio Grande do Sul ele consolida sua posição de celeiro da produção agrícola nacional a partir da década de 40. A produção de trigo, a produção de milho lhe garantiram essa posição. Mais tarde, na década de 70, com o avanço da produção da soja, isso foi acentuado. A partir do cultivo da soja e de grãos nessa região da fronteira noroeste, novas atividades se somaram em termos de importância para a composição da renda desses municípios situados no interior do estado, principalmente atividades industriais que surgiram para abastecer a produção, a demanda agropecuária. A soja é hoje a principal cultura de exportação do estado. Neste ano, o grão deverá alcançar uma produção recorde, com uma safra superior a 14 milhões de toneladas, resultado 7% maior do que em 2014. Mas outros grãos, como o arroz e o milho, também apontam um significativo crescimento, expectativas que empolgam os produtores. Nos atendo em termos de grãos, nós estamos muito bem. Somos campeões de produtividade e combatemos os próprios Estados Unidos em termos de produtividade de arroz. As nossas produtividades de soja também ultrapassam as médias americanas e, por que não dizermos, as médias gerais do Brasil, não é? E isso aí nos sinaliza efetivamente crescimento em outros cereais, como no caso do milho. Estamos já com programas qualificados em plantio comum ou plantio altamente tecnificado, onde o altamente tecnificado já anda beirando 270 a 300 sacos por hectare. A carne bovina também tem notoriedade dentro e fora do estado. A pecuária de corte é a mais antiga atividade do gaúcho no campo, conferindo grande know-how ao Rio Grande do Sul. Em função da genética que aqui se instaurou com a proximidade com o Uruguai e a Argentina,
Não é? O rebanho brasileiro, gaúcho é diferenciado do rebanho brasileiro em termos de gados zebuínos e gados o bovino, não é? Então essas posições que nós temos aqui nos trazem um diferencial. O bom desempenho da agropecuária gaúcha não depende apenas da volumosa cultura de grãos e da pecuária de corte de primeira linha dos grandes produtores rurais. A agricultura familiar exerce um papel fundamental na geração de alimentos. São os pequenos produtores, por exemplo, os responsáveis por cerca de 80% da produção do leite no Rio Grande do Sul. Existem mais de 440 mil estabelecimentos rurais no estado e 80% deles são da agricultura familiar, que ocupam apenas 30% da área rural. Produzimos 70% dos alimentos que vai na mesa dos brasileiros hoje, da população, seja ela rural ou seja ela urbana. Nós produzimos hortifruti granjeiro, nós produzimos fruta, nós produzimos leite, nós produzimos aves, nós produzimos suíno, nós produzimos arroz, nós também produzimos soja, nós também estamos entrando forte na produção de carne, tanto ela bovina, suína, aves ou também hoje ovelhas, né? Então nós temos uma inserção muito forte nos últimos anos na questão da cadeia das carnes também. Então 70% dos alimentos hoje são produzidos pela agricultura familiar. O Rio Grande do Sul hoje é o estado mais forte nisso, mas nós podemos dizer que a região sul do país ela é muito forte a diversificação. Se nós olharmos a Santa Catarina, ela também é da agricultura familiar. Se nós pegar o Paraná, também tem muito forte a agricultura familiar. O cooperativismo é a opção de negócio de muitos agricultores familiares que se uniram para fortalecer a produção e a comercialização de suas culturas. O faturamento do cooperativismo agrícola em 2014 no estado foi de 20 bilhões de reais, valor 10% maior do que o do ano anterior. As cooperativas se modernizaram na questão da comercialização, buscaram mercados, estão antenados para mercados internacionais. As cooperativas têm uma força muito grande de organização coletiva. O grande papel da cooperativa é enraizar o homem do campo e, com isso, permanecendo no campo, ele também evita o grande êxodo rural. Hoje a inclusão social no meio rural se faz via cooperativas. E o cooperativismo está bem no Rio Grande do Sul. O faturamento do setor agropecuário foi no ano passado perto de 20 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul vem cumprindo a sua missão e responsabilidade de produzir com quantidade e qualidade os alimentos que são consumidos por grande parte da população brasileira. Mas para manter essa tarefa e continuar gerando emprego, renda e uma boa arrecadação para o estado, os produtores rurais gaúchos precisam de políticas públicas eficazes. Ao longo dos seus 80 anos, a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento e Pecuária vem sendo parceira do agricultor, desenvolvendo ações e projetos. Nós temos um papel muito importante a cumprir, assim como outras políticas públicas de estímulo, de desenvolvimento a outros setores. Até porque o Rio Grande do Sul ele é um estado que tem uma diversidade muito grande, ou uma diversificação de produtos. Muitas vezes a gente fala em agricultura e pecuária, você tem a impressão, a sensação que é o soja, o trigo, o milho, o arroz e a pecuária. Mas aí nós temos outros desdobramentos na pecuária mesmo. Nós temos a pecuária de corte, nós temos o leite, com grande potencial, sendo um dos maiores produtores do Brasil, e aqui que estamos produzindo. Nós temos a ovinocultura, nós temos a pequena propriedade, a agricultura familiar, que é muito forte. São mais de 430 mil produtores aqui no Rio Grande do Sul. Então, realmente, é uma diversidade muito grande na hortigranjeiro, na fruticultura, enfim, na uva, no vinho. Nós temos um estado realmente que tem um grande potencial. O desenvolvimento de tecnologias de apoio ao produtor rural gaúcho é uma das atividades da Secretaria de Agricultura, por meio da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Há mais de 90 anos, a FEPAGRO vem estudando soluções para aumentar a qualidade de vida do trabalhador e a produtividade do campo. A FEPAGRO conta com 16 laboratórios, onde são realizadas inúmeras pesquisas. E tudo que é descoberto ou analisado aqui é repassado ao produtor rural lá no campo, ou até mesmo a empresas do setor interessadas,
Neste espaço funciona o Laboratório de Microbiologia Agrícola. E o responsável técnico é o Samuel Alvarenga, que vai nos explicar tudo como é que funciona aqui dentro. No caso da pesquisa básica, nós trabalhamos de maneira a descobrir a forma de promoção de crescimento que os micro-organismos oferecem. Então nós temos aqui o pessoal de apoio técnico, estagiários e bolsistas que fazem esse trabalho exatamente para poder verificar qual é a forma que as bactérias promovem o crescimento vegetal. No caso da pesquisa aplicada, nós temos duas atuações diferentes. Primeiro, é expandir o número de novas estirpes em leguminosas que promovem o crescimento vegetal e também partir para novas culturas como milho, girassol e arroz para, no final, entregar esse produto, né, a possibilidade do agricultor estar recebendo um produto inoculante para a sua cultura. Este é o Laboratório de Fitopatologia, que realiza pesquisas para o controle biológico de doenças de plantas, como fungos e bactérias. Nesse espaço funciona o Laboratório de Sementes, que gera ou adapta tecnologia para o uso de sementes de qualidade superior. Já no Laboratório de Cultura de Tecidos, células, tecidos e órgãos vegetais são multiplicados in vitro para a produção de mudas e para a conservação de diferentes tipos e variedades de uma mesma planta. Basicamente, os trabalhos são desenvolvidos para melhoria da qualidade de produtos, né? Sejam produtos alimentícios, energia, fibras. Também é importante destacar o trabalho desenvolvido para a prestação de serviço da FEPAGRO, né, através dos seus 16 laboratórios, que então nós prestamos serviços diretamente ao produtor rural e também para os programas de sanidade animal e vegetal, ligados tanto à Secretaria da Agricultura como ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Emater, também vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado, leva assistência técnica ao campo, através de seus escritórios instalados em mais de 90% dos municípios gaúchos. Agricultores familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e assentados são as principais comunidades assistidas. A Emater oferece um conjunto de políticas públicas gestadas pelos governos estadual, federal e municipal e faz com que elas cheguem até os agricultores. Coisa que a grande diferença é essa, é que essas políticas muitas vezes não chegariam a esses agricultores sem o técnico da Emater ir lá. E aí a gente vai até a Casa do Agricultor, até a comunidade do agricultor, a cooperativa, a associação, sindicato. A gente tem uma parceria muito forte com os sindicatos dos agricultores e leva a informação. O apoio técnico da Emater também está chegando à agricultura urbana, uma nova tendência das regiões metropolitanas que aproveitam áreas ociosas para o plantio de hortas. A Vila União dos Operários foi fundada no bairro Matias Velho, em Canoas, há 30 anos, a partir de uma ocupação irregular. E para driblar a fome e o desemprego da época, alguns moradores se reuniram e resolveram criar esta horta comunitária, que hoje conta com o apoio da Emater. Hoje, 200 pessoas participam do projeto, plantando hortaliças, legumes, chás e frutas para consumo próprio. Cada um é responsável pelo que é cultivado no seu lote de terra. Mas todos têm o suporte da Emater, que orienta sobre o manejo do solo, área com pouco mais de 1 hectare. A horta transformou a vida dessa comunidade. O sabor é outro, né? A gente sente de longe, né? Os frutos não são tão grandiosos como a gente vê no mercado, aqueles cheios de agrotóxico, né? Não, já é menor, mas a qualidade é melhor. E onde a gente sabe a importância da alimentação saudável, né? Que hoje em dia, né, é um grande problema da saúde, né? Os grandes debates em reunião sobre saúde que a gente vê e percebe, né? As pessoas sem saúde, né? Muitas pessoas com diabetes, muitas pessoas obesas, porque não se alimentam corretamente. Né? Confira no próximo bloco como a Expo Inter se tornou o principal evento de divulgação e valorização da agricultura e pecuária gaúcha. E os projetos da Secretaria Estadual de Agricultura voltados para a segurança sanitária e a gestão de água e solo. Ações que visam garantir a sustentabilidade ambiental e econômica do campo gaúcho.
O que há de melhor no rebanho gaúcho, nacional e internacional passa pela Expo Inter, feira coordenada e organizada pela Secretaria Estadual de Agricultura. Quando o assunto é qualidade genética, seja de gado, ovelha ou suíno, o evento é a referência. A primeira edição ocorreu em 1901, no Parque da Redenção, na capital, quando ainda era conhecida por Exposição Estadual de Animais. As demais foram realizadas de modo itinerante em vários municípios gaúchos. De 1955 a 1968, a exposição se fixou no pátio da Secretaria Estadual de Agricultura, no bairro Menino Deus. Mas o evento começou a crescer e foi necessário transferi-lo para o Parque de Exposições de Esteio. Em 1970, o novo local sediou pela primeira vez a exposição. A seguinte aconteceria 2 anos depois, totalmente reformulada. No ano de 1972, o Parque de Exposições Assis Brasil recebia pela primeira vez a Expo Inter, com a presença de 13 países e quase 3.000 animais. De lá para cá, o evento se tornou um dos mais importantes e tradicionais do setor agropecuário gaúcho. A Expo Inter mudou demais, aquela característica como exposição que lá na década de 80, que ela era basicamente uma exposição de animais e que tinha também uma participação de máquinas e implementos agrícolas. Hoje, se tu fores, chega no Parque de Exposições, essa exposição ela virou uma multifeira. Nós temos uma fortíssima exposição de animais, nós temos uma fortíssima mostra de máquinas e implementos agrícolas com grandes volumes de comercialização, nós temos a agricultura familiar, nós temos provas de equinos, então assim, essa virou realmente um grande espetáculo que o sujeito que vier para participar de uma Expo Inter, ele não vai conseguir participar em um dia só. Os números da Expo Inter do ano passado comprovaram, mais uma vez, o sucesso dessa grande feira agropecuária, que a cada ano se transforma e atrai mais participantes. No ano passado, foram contabilizados mais de 500 mil visitantes nos 9 dias do evento. Mais de 12 milhões de reais na comercialização de animais, 1 milhão e 400 mil reais na venda de artesanato, mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em máquinas e implementos agrícolas. A agroindústria familiar registrou quase 2 milhões de reais em vendas. Comercialmente, a Expo Inter não movimenta muito dinheiro. Ela tem um bom volume comercial na parte de comercialização de animais, a parte de comercialização de máquinas e implementos são valores que vêm crescendo aí, todos os anos. Mas, basicamente, o grande valor, de uma Expo Inter é o título, a premiação que um sujeito, ao trazer os seus animais, está buscando. A partir desse título que ele ganhou numa Expo Inter, isso passa a ser usado até como marketing da sua própria cabanha. Esse animal aqui é irmão, é filho do grande campeão de esteio. Os animais comercializados na Expo Inter e no mercado tradicional, seja para corte ou produção de leite, passam por um forte controle e inspeção sanitária. O procedimento, feito pela Secretaria Estadual de Agricultura, garante a saúde dos animais, desde a cabanha do produtor até chegarem às gôndolas dos supermercados. O Rio Grande do Sul já conquistou, através da Organização Internacional de Saúde Animal, a condição de livre da peste suína sem vacinação. Também está livre da febre aftosa com vacina. Uma das funções importantes que nós temos aqui é o controle sanitário, tanto animal como vegetal. E é um papel relevante e fundamental que a Secretaria cumpre no sentido de que possamos cuidar da sanidade dos produtos, ações na área de defesa que são executadas pelos nossos técnicos da Secretaria, a responsabilidade pela qualidade dos alimentos que vão até a mesa da população. O controle sanitário, ele é o principal patrimônio que nós temos.
tanto vegetal como animal. E tivemos, sem dúvida, um crescimento significativo ao longo dos anos. A evolução do status sanitário foi positiva, temos ainda um caminho a percorrer pela frente, mas tivemos conquistas importantes. Uma delas, recentemente, quando o Rio Grande do Sul foi reconhecido pela Organização Mundial de Sanidade Animal como Estado livre de peste suína clássica. O Estado faz o controle de sanidade animal a partir de um software chamado Sistema de Defesa Agropecuária. Nele são compiladas informações de 400 mil propriedades rurais, 380 mil produtores e 14 milhões de cabeças de gado. E, através disso, a gente consegue ter o registro também das atividades de controle de enfermidades nas propriedades. Então isso fica compilado dentro do sistema e a gente consegue então ter o registro até para fazer as garantias necessárias. Todo esse banco de dados organizado, essas informações organizadas, transformando essa informação em conhecimento, nos permitir ter uma força de reação mais rápida, mais imediata. Então, a partir de todos os registros de visitas em propriedades que os nossos técnicos fazem, é possível identificar alguma enfermidade de uma maneira mais imediata e, a partir daí, fazer o caminho oposto que os animais levaram. A Organização das Nações Unidas prevê que em 2050 o mundo terá mais de 9 bilhões de pessoas. Na prática, isso significa 2 bilhões a mais de bocas para serem alimentadas. Diante deste cenário, o aumento da produção agropecuária será inevitável. Para atingir tamanha produtividade, as técnicas utilizadas no campo serão exploradas ao máximo. E o impacto que algumas dessas práticas podem causar ao meio ambiente são preocupantes. Os cuidados com a água e o solo estão na pauta de discussões de ambientalistas e do poder público. No ranking dos estados que mais produzem grãos e carnes, com uma fatia de 22% da produção agropecuária brasileira, o Rio Grande do Sul não poderia ficar de fora desse debate e da busca por soluções. Hoje o mundo tem algumas preocupações. Entre elas, nós podemos destacar que é a produção de alimentos, que a gente ouve permanentemente que é uma das preocupações do futuro, produzirmos cada vez mais alimentos. E uma outra é a preservação e o cuidado com o meio ambiente. E nesse sentido, nós, inclusive conversando com o governador José Ivo Sartori, começamos a desenvolver uma ideia de um programa estadual de gestão de águas e solos em microbacia hidrográfica. Na verdade, o Rio Grande do Sul já em períodos passados teve essa iniciativa, se iniciou ações que foram importantes, mas a ideia nossa que estamos construindo e teve o apoio do governador Sartori é criarmos um programa de Estado, um programa que seja permanente, um programa como outros que já existem, que inclusive alguns que nós estamos dando continuidade, que iniciaram em governos anteriores, mas que são positivos e que nós estamos dando sequência, um programa que possa exatamente conscientizar o produtor, orientar o produtor para que ele tenha um bom manejo do solo, rotação de cultura, enfim, fazer com que a água da chuva possa infiltrar o máximo possível aonde ela cai, no solo. Porque isso vai nos dar uma condição de melhoramento das condições do nosso solo e, consequentemente, uma melhor produção, aumentarmos a produção, que esse é um dos desafios, e, ao mesmo tempo, protegermos o meio ambiente. Conforme o acompanhamento da Fundação de Economia e Estatística, por mais de 10 anos consecutivos, a agropecuária vem se mantendo entre os 5 melhores setores da economia do Rio Grande do Sul. Na média, o índice de desempenho atinge 10% do Produto Interno Bruto regional. Para manter essa posição, é necessário mais do que a competência dos produtores rurais gaúchos. É preciso também a atuação eficaz do poder público. As políticas públicas contribuem para o sucesso do agronegócio e para a qualidade de vida no campo. Então há uma correlação importante, tanto da FETAG como da Secretaria, entendendo a importância de cada uma para o setor. E nós temos na Secretaria da Agricultura, entendemos e reconhecemos a importância e a contribuição que a Secretaria tem dado para o crescimento da agricultura,
como um todo do Estado, a patronal e a agricultura familiar, e também como a pecuária extensiva e também a pecuária familiar. E ela tem dado isso. Para o cooperativismo, a Secretaria Estadual de Agricultura é mais do que parceira. Tem a responsabilidade de facilitar os processos através de pesquisa e assistência técnica, alinhadas às necessidades de cada cultura e modelo de negócio. E a Secretaria de Agricultura nasceu para exatamente socorrer o campo. E ela sempre foi grande parceira dos investimentos que as cooperativas fazem, e nós também demandamos muitos serviços, principalmente na pesquisa agropecuária, na assistência técnica, que foi fundamental. O Estado, para o cooperativismo, por boas políticas públicas, é fundamental para que nós tenhamos mais progresso no processo cooperativo. Gerar novas oportunidades de desenvolvimento, investindo em tecnologia, qualificação de pessoas, sem deixar de priorizar as peculiaridades do agronegócio gaúcho. O importante é que em toda essa trajetória, independente de quem estivesse à testa dessa entidade, eu estou há 19 anos aqui e sou testemunha ocular dos fatos, do bom relacionamento que nós sempre tivemos com a Secretaria de Agricultura. E temos um histórico. E, portanto, fica muito fácil da gente dizer que passamos todo esse período, todo esse histórico de crescimento, onde a Secretaria, em um convívio, não é, muito integrado com o setor, não é, traçou os seus destinos. E, portanto, a casa mais experiente, com 8 anos a mais que a nossa, de 88 anos, tem na Secretaria da Agricultura justamente a sequência institucionalizada, não é, como representando de um estado que se orgulha muito do espírito gaúcho e com o sentimento que, mesmo cedendo valores para o Brasil, como nós cedemos, a Secretaria também cedeu, a Secretaria, entendendo essas posições, nos traz um momento muito importante de reflexão. Há 8 décadas, trabalhando pelo desenvolvimento rural gaúcho, a Secretaria Estadual de Agricultura reconhece o seu compromisso. Para isso, conta com uma ampla infraestrutura e profissionais capacitados. Eu queria agradecer a oportunidade e registrar aqui o reconhecimento a todos que participaram dessa história, dessa caminhada, né? A todos os ex-secretários que aqui se dedicaram e certamente fizeram e tiveram todo o empenho e toda a dedicação ao seu tempo. Aqui a gente sabe de que lá, há muitos anos atrás, as dificuldades eram muito maiores do que temos hoje, em alguns aspectos, em outros não, né? Mas cada um ao seu tempo fez o trabalho que ajudou nessa construção. Então a gente quer reconhecer a todos que participaram e que estiveram aqui nessa função de secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, é uma secretaria que completa 80 anos. Também reconhecer o esforço, a dedicação da nossa equipe, de todos os colegas servidores aqui, dos técnicos, agrônomos, veterinários, enfim, todos que estão aqui trabalhando na parte administrativa, né? Nós temos uma equipe qualificada, uma equipe dedicada, e é assim que nós vamos poder prestar um melhor trabalho possível à sociedade, porque a nossa missão e a nossa função é exatamente atender à sociedade, né? Que precisa e que é um setor que é fundamental para a economia do nosso estado. A agropecuária está no centro do desenvolvimento de um país. Ela é o ponto de equilíbrio da geração de riquezas e do crescimento humano nas áreas cultural, educacional e financeira. Aliando parceria, tecnologia e produtividade, a Secretaria da Agricultura empurra a produção primária para o Rio Grande do Sul cumprir a sua vocação agrícola.